Olá, pessoal. Bom, é o seguinte, comecei um processo criativo de uma bolsa e acabou que no final das contas não ficou legal, ela ficou menor do que eu gostaria, mas eu vou mostrar ela para você porque eu acabei voltando atrás e criei uma coisa aqui bem interessante. Pedi o AP Mundo Laser para poder fazer essa alça para mim. Se vocês quiserem, é só procurar AP Mundo Laser no Instagram. Ele tem lojinha na Shopee, tem loja em bastante lugar. Então, eu pedi para poder criar essa alça. Vão ser 2 alças dessa daqui, tá? Vou usar a agulha número 7. Pedi para fazer 2 argolinhas para mim também de madeira, que eu vou ver onde eu vou enfiar isso daqui, porque eu ainda não terminei a bolsa. Agulha número 7, tesoura e agulha de tapeceiro. Engasguei, perdão. E vou usar esse barbante aqui nessa cor. Então, para fazer a bolsa que eu vou mostrar para vocês, nós vamos utilizar isso daqui. Eu vou colocar o vídeo aí do processo de como eu comecei. Vou ver se eu consigo cortar algumas partes de que eu tô falando que eu ia fazer, mas acabei que eu não fiz. E aí, eu mostro pra vocês o resultado. Eu vou fazer uma bagunça esse vídeo, mas no final das contas vocês vão entender, tá? Então, bora lá. Ó, vamos lá. Tô aqui com 2 fiozinhos, né, do caramelo. Então, pensei aqui, vamos fazer 20 correntinhas pra ver o que vai dar, tá? O tamanho, isso vai ser um tamanho legal. 3, 4, 5, 6... 20. Deixa eu ver. Não, eu acho que eu quero ela um pouco maior. Eu quero ela maior, então nós vamos fazer com 25. 21, 22, 23, 24 e 25. Eu acho que aqui já começa a me dar um parâmetro do tamanho que eu quero. Então, agora a gente vai fazer mais uma para subida, ok? Ó, 24, 25, 26, né? Porque eu vou fazer mais uma para virar. Aí a gente vira aqui, pula essa primeira, essa que a gente fez, essa daqui, e vai nessa daqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Nós fizemos 25 até aqui, 26. Eu vou pular essa, no caso, essa primeira que eu fiz agora, essa aqui, e vou nessa daqui, ó. 1, 2, 3. E vou aqui, tá? Seguir fazendo aqui pontos baixos. Vou seguir fazendo ponto baixo até chegar aqui, tá? Bom, aí nós chegamos aqui no último ponto, que vão dar 24 pontos baixos, ok? Nós pegamos 2 aqui, viramos, então vai dar 24 pontos baixos, tá, gente? Na correntinha toda. Então, aqui eu fiz um, eu vou fazer um segundo. E vou fazer um terceiro, já tomando cuidado para esconder aquele nozinho do primeiro ponto aqui. Então, nós vamos fazer 3 aqui nessa virada e vamos continuar seguindo aqui, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E escondendo o fio aqui também, ó. Bom, chegamos aqui nessa argolinha última aqui, que deu 24 pontos. E aqui a gente vai ter aquele comecinho nosso e mais um pontinho aqui. Então, eu vou fazer 2 aqui, ó. Vou fazer 1. Vou fazer o segundo, vou passar até por cima daquele pontinho ali, pra esconder ele. E vou vir nessa argolinha. Como que você sabe que tem 3? Ó, 1, o 2 aqui e essa daqui que você vai finalizar aqui. Você fica com 3. Não fecha nessa viradinha que você fez, porque ela fica muito ruim de fechar, então eu faço por cima aqui e dá muito certo, principalmente no barbante, ó. Aí você dá uma puxada aqui no fio, vem por trás dessa argolinha aqui, que é o primeiro ponto que a gente fez ali. Nós fizemos 2, né? A gente puxa
E aqui, ó, a gente vai fechar e vai ficar com 1, 2, 3 argolinhas. Eu vou voltar no mesmo buraquinho aqui que eu fiz, essa voltinha. Vou colocar o fio aqui na minha agulha. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. O fio tá meio torto, tudo bem. Qual fio que eu puxei? Ah, tá, achei. Puxei, tá, gente? Nem vou cortar pra vocês verem que dá um probleminha ali. Voltei aqui, pronto. Eu tenho 1, 2 e 3, tá vendo? Esse ponto aqui eu vou fazer um normalmente. E nesse segundo aqui, que no caso é 1, 2, 3. O do meio eu vou fazer 1. E nesse aqui eu vou fazer 2 pontos, que seria um aumento, tá? Por quê? Eu quero fazer essa base, eu quero fazer ela retangular. A minha mão ficou suja de cola. Entenderam aqui? Eu fiz, tinha aqui tinha um pequenininho aqui, eu pulei por cima, fiz 1, 2, fechei, subi um aqui, que tá aqui, subi um, fiz 1, 2, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Que eu fiz esse aumento aqui, nesse primeirinho aqui. Então, agora a gente vai fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer a mesma coisa lá no lado de lá, aí talvez vocês entendam se vocês não entenderem aqui. Mas acho que eu falei direitinho, né? Então, nós chegamos aqui no número 1, 2, 3 dessa voltinha aqui. Ó, 1, 2, 3. Ok? Esse aqui já é o quarto daqui. Então, nesse primeiro aqui, nós vamos fazer um aumento. Nesse do meio, a gente vai fazer um sozinho. E nesse seguinte, nós vamos fazer mais um aumento. Tá vendo? Ele vai ficando mais quadradinho, que é essa a minha intenção. E a gente vai seguir aqui do mesmo jeito, vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Chegamos aqui naquela curvinha que nós fizemos, a gente tem mais um ponto aqui. Esse ponto aqui, no caso, nós vamos fazer um aumento. 1, 2. E vamos fazer a argolinha desse aqui, que ficou aqui sozinho, né? A gente vem aqui, segue nesse próximo ponto aqui. Tá vendo, gente? Que a gente tem aqui, ó, um sozinho e 2. Eu venho nessa argolinha aqui e vou fazer, imitar ali uma argola pra virar um ponto retinho aqui, igual ficou o outro lá. Aí eu venho aqui no mesmo lugar, por baixo dos fios, dos 4 fios que tem ali. Vou puxando aqui para ele poder dar um jeito. Vamos, meu filho. Pronto. Aí volto aqui e pronto. Vou fazer mais um pontinho sozinho aqui. Vou fazer mais um sozinho aqui no seguinte. Opa. Um sozinho, mais outro sozinho. E nesse segundo aqui, daquele aumento, eu vou fazer 2 pontos. Tá vendo? Ela vai ficando retangular, do jeito que eu quero. E aí, a gente vai seguir de novo, fazendo ponto sobre ponto. Bom, cheguei aqui naquele aumento, naquele sozinho e mais um aumento aqui. Eu vou fazer, nesse primeiro ponto do aumento, eu já vou fazer um aumento aqui, que é desse lado de cá. Vou fazer um sozinho aqui, mais um sozinho aqui, mais outro sozinho aqui e um aumento nesse segundo aqui.
tá? Ele vai ficando retangular assim. Entendeu? Eu fiz um aumento nessa lateral e um aumento nessa lateral. Então, ele vai ficando retinho aqui, ó. Tá? E agora eu vou continuar aqui fazendo ponto sobre ponto. Até a gente chegar naquela nossa curvinha lá. Chegamos naquele nosso aumento daqui, o que que eu faço nessa lateral? Coloco um aumento nesse primeiro aqui e sigo fazendo o meu ponto baixo aqui no segundo aumento. Então, nós ficamos com 3 pontos baixos sozinhos e aqui a gente vai ficar com 3 pontos baixos sozinhos do mesmo jeito, tá? E aqui eu vou fazer a minha subidinha de novo, venho aqui e faço a finalização dessa maneirinha aqui, ó. Fio aqui, trago o fio, puxo, e assim a gente vai fazendo ela mais retangular, tá vendo? Ó, é como eu quero o fundo dessa bolsa. Vou fazer mais uma volta e eu acho que a gente já pode começar a preparar para subir. Fiz aqui, vou continuar aqui, um ponto baixo, outro ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo e vou fazer nesse aumento aqui no segundo, tá vendo? Nessa lateral de cá eu faço no segundo, quando eu chego aqui eu faço no primeiro. Então, vamos lá seguir fazendo mais um aumento aqui, nessa lateralzinha, para ela poder ficar retangular como eu quero. E a gente segue aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei no primeiro aumento, o que que a gente faz? Quando é desse lado de cá, a gente coloca o aumento aqui. Opa, peguei um fio só. No primeiro ponto do aumento, a gente coloca um aumento e segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar no outro lá pra gente fazer mais um aumentinho. E aqui, a gente fez no primeiro aumento aqui, no primeiro ponto do aumento, a gente fez um sozinho. Nesse aqui, o último, a gente vai fazer um aumento aqui nessa lateral. E assim, ele foi ficando mais retangular ainda, ó. E aí, a gente segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, chegamos aqui naquele aumento, então aqui no primeiro a gente já faz um aumento, segue fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, pra fazer um aumento lá naquela lateralzinha de lá. Ah, não, a gente já fez, olha que absurda. Aqui, ó, deixa eu ver aqui eu tenho um ponto, aqui eu já fiz o ponto, então aqui eu vou fechar. Então, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5 pontos de uma lateral, deixa eu conferir, porque a cabeça da pessoa tá 1, 2, 3, 4, 5 pontos, então tá certo, gente. Aqui, quando chega aqui, a gente faz um aumento, 1, 2, e aqui com esse fechamento aqui ficou meio larguinho, eu não prestei atenção. Mas eu acho que vai ficar suficiente assim. Não, acho que eu quero fazer mais uma, gente. Vamos fazer mais um aqui, ó. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4. Vamos pra quinta carreira aqui. Vou fazer mais um, que eu quero que ela fique um pouquinho mais larga. Então, vamos fazer de novo o nosso fechamento aqui. Subiu, fiz um. E aí, a gente segue de novo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E no último aqui do aumento, a gente vai fazer mais um aumento. Aqui a gente vai fazer nessa lateral mais um aumentinho aqui. Então, vai ficar bonitinho assim. E a gente segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo.
Vai ficar mais larguinho do jeito que eu quero. Chegamos no aumento. A gente vai fazer o primeiro aqui, nós vamos fazer um aumento. E aí, a gente vai seguir fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. E aí, a gente vai fazer um aumento nessa lateral. E aí, a gente vai ficando assim. Vou puxar o barbante aqui, que ele deu uma enrolada. E a gente segue aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Chegamos aqui naquele nosso aumento e a gente faz um aumento de novo. E segue fazendo os nossos 7 pontos baixos, que agora eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho, tá, gente? E aqui ficou um aumento, tá certinho. Senão, se a gente não contar, fica a bolsa torta. O fundo da bolsa torta. E aqui, a gente vai fazer o nosso fechamento. E aqui a gente vai seguir bonitinho, subindo agora para fazer a nossa bolsinha. Eu estou querendo subir direto, tá? Então, bora subir direto. Vou tentar. Vamos ver o que vai dar nesse trem aqui. Então, a gente vem aqui e continua fazendo o seguinte. Ponto alto, ó, ponto alto não. Ponto baixo sobre ponto baixo. Eu não vou fazer, eu vou fazer igual a última bolsa que eu postei. Eu não vou fazer subida, não vou fazer ponto... não vou fazer arremate. É isso aí mesmo, gente. Sumiu o nome daqui. Eu vou continuar subindo direto, igual a gente faz amigurumi, tá? Então, eu vou subir direto, vou fazer esse círculo todo. Quero ver se vai dar certo. Mas eu acredito que vai dar sim. As minhas bolsas eu gosto muito de fazer isso porque não aparece cicatriz nenhuma. Porque mesmo que a gente faça esse fechamento invisível, veio agora o nome, ainda aparece um pouquinho, por dentro fica uma cicatriz e tudo. Eu gosto muito da bolsa quando não tem esses fechamentos. Então, eu tô pensando aqui, eu vou subir igual eu fiz na outra, subir direto. Se vocês quiserem ir marcando as carreiras onde tá, vocês podem fazer. Aqui parece que ficou um ovinho. Mas eu não faço isso, tá? Eu vou seguindo direto e vejo lá, uso meu bom senso. Mas se vocês acharem, vai ficar estranho, pode ir marcando as carreiras. Usa um marcador ou usa um pedacinho de fio e vai marcando as carreiras. Mas nesse caso aqui, eu não vou fazer isso não. Não quero nem marcação de fundo, não. Vamos ver como que isso vai ficar, né? Que a gente pensa uma coisa, acha que vai dar certo, às vezes não tá. Vamos seguindo aqui. Eu vou até aqui com vocês, até aqui chegar no primeiro ponto. Para quem não sabe como continuar.
Tô chegando aqui já naqueles aumentos, naquele aumento, né, da lateral. Opa, peguei errado. Ó. E quando eu chego aqui nesse meu primeiro ponto, eu não vou fazer fechamento invisível, tá? Eu vou vir nele e vou subir aqui já nessa argolinha aqui e vou seguir. Ó. Tá? Já vim aqui e já subi. Vou até fechar mais um pouquinho. Ó. Já venho aqui nessa argolinha dele aqui e já subo. Ó, fiz mais fechadinho pra aparecer menos. E continuo reto. Vou seguindo. Eu quis fazer de ponto baixo mesmo. Tinha pensado em fazer em ponto baixo em X, que é igual dos amigurumis, mas não. Falei, eu quero fazer o mais simples possível. Bonita, claro, mas o mais simples possível para ninguém ter problema com essa bolsa. Ponto baixo sobre ponto baixo. E não se preocupe. Daqui a pouco eu volto quando eu tiver mais ou menos ali na carreira e já mostro pra vocês. Ela vai começar a dar, fechando assim, tá, gente? Olha lá. Ela vai começar a fechar, que agora eu não tô fazendo aumento nem nada. Então, ela vai começar a fechar mesmo, ó. A intenção é que ela ficasse mais quadradinha assim mesmo, tá? Então, agora eu vou continuar aqui seguindo, girando, 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 sem problema algum. Aqui, ó. Vamos fazer assim pra gente mostrar. Vou continuar girando aqui. Quando eu chegar numa determinada carreira que eu for trocar o fio, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, gente, olha só. Cheguei aqui, fiz toda a carreira seguindo, rodando, né, em espiral aqui, ó. Sem parar, sem subir, sem fazer ponto de ponto invisível, fechamento invisível. Dobrando, ela vai ficar assim. Na verdade, eu tinha imaginado ela um pouco maior. Mas vamos deixar ela desse tamanho aqui. Se vocês quiserem fazer maior, só fazer a primeira correntinha que eu fiz com 20, no caso aqui 26, né? Vocês fazem com 30, 32, né? Pra poder virar e ficar 30, pra ficar maior. Eu vou até medir aqui. Ela tá com 33, ó, de comprimento, ou de largura, né? E aqui, ela já tá com 19 de altura. Eu fiz 22 carreirinhas, ó. Tem 22 carreiras ao todo, tanto de um lado quanto do outro. Porque a gente começou aqui, ó. Então, é mais ou menos aqui que ela vai parar. Bom, gente, tá aqui. Eu terminei. Eu vim subindo direto. Vim fazendo aqui com 2 fios da mesma cor. Ela inteira, vim fazendo em espiral. E arrematei, olha, nessa lateralzinha aqui. Deixa eu explicar como que foi que eu fiz. Porque acaba que eu arrematei, eu desisti, falei que não ia mostrar a bolsa, mas acabou que a bolsa tá ficando tão bonita que eu vou deixar. Então, eu vim seguindo em espiral, coloquei ela aqui nessa lateral aqui, que foi a mesma lateral que eu comecei, tá? Mas vocês olhem aí, é só vocês contarem quantas tem desse lado, quantas tem desse lado aqui, que vocês vão ver que é do lado de cá que vocês começam, porque foi aqui que a gente começou, né? Que é do lado de cá que vocês terminam. Se quiser, repetindo, se quiser marcar as carreiras, pode marcar. Eu não marquei. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 carreiras, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Eu vou colocar a medida aqui. A gente tem aqui 27 centímetros de altura por 32 aqui de largura. Tá? E agora eu vou colocar a alça. Eu pedi o apemo do laser para poder fazer essa alça para mim. Ela tem 25 centímetros. A princípio eu queria que ela ficasse bem aqui embaixo, mas como a gente fez os buracos muito aqui, eu vou ter que colocar ela mais em cima aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer tanto de um lado quanto do outro. Daqui vocês já podem ter uma noção de como que vai ficar linda essa bolsa. Então eu vou ensinar vocês como colocar essa alça. Aliás, nós vamos aprender junto, né? Porque eu inventei esse trem aqui. Só acho que vai dar certo. Eu vi isso na internet, numa bolsa, me inspirei, falei, eu quero isso em MDF. Pedi pra fazer, olha, a outra já tá aqui. Olha que bonita que ficou. Eu quis nesse tom aqui. Tem essas argolinhas que eu pensei de usar, não sei nem cadê as argolinhas mais aqui. Pensei de usar como um adereço. Nós vamos pensar em algo daqui a pouquinho. Mas vamos fazer aqui
colocar a alça nessa base aqui. Vamos ver o que que vai dar. Vamos lá, gente. Como que a gente vai colocar essa alça aqui? Eu tô aprendendo junto com vocês, tá? Eu devia ter colocado mais um buraquinho ali, mas eu não coloquei, não tem problema. Eu vou contar aqui 1, 2, 3 carreiras. Na quarta aqui eu vou colocar, ó. Na quarta. Gira esse negócio aqui. 1, 2, 3, 4. Quarta carreira. E quarta carreira. E eu vou pegar aqui de uma vez. Aí aqui, ó. A gente tem que chegar mais pra cá também. Pra poder ver se tá centralizado bonitinho. Centralizou? Eu vou enfiar essa agulha aqui. Ah, bonito. Você já me atrapalhou aí. E vou fazer o seguinte. Eu vou dar um laço aqui. Pra essa alça não sair. Pra eu conseguir costurar ela. E vou colocar aqui do outro lado também. Vamos contar aqui 4. Fica quietinha aí, bonita. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Né? Ficou centralizadinha? Ficou. Enfiei aqui. Vamos fazer aqui a mesma coisa pra gente não se perder nessa alça aqui. Foi uma maneira que eu encontrei, gente. Pra ela não ficar saindo do lugar. E agora vamos tentar costurar ela. Vou vir aqui no mesmo buraco que eu coloquei aqui. Sair aqui. Vou deixar esse pedaço ali depois pra eu tentar arrematar. Vou enfiar aqui. E vou voltar no mesmo lugar. Ó, voltei no mesmo lugar. Tá aqui. Voltei no mesmo lugar. E vou enfiar aqui também no mesmo lugar. Tentar deixar ele bem bonitinho. Ó. Vou passar mais uma vez. Isso aí é a pessoa passando na rua, olha só. O grau. Ó. Mais uma vez. Depois eu quero ver como que ficou lá atrás, né? Se não ficou feio. Eu acho que 3 vai ficar bonitinho, né? Ou passa 4. Deixa eu passar mais uma pra ver. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Ah, tá, isso aqui que aconteceu aqui, ó. Acho que eu vou passar mais uma vez. Não quero deixar ele feio aqui. Isso. Vou passar uma 4ª vez aqui, vamos ver. Eu acho que 4 vezes ficou mais bonito. Né? Então, depois a gente vê o que que faz aqui atrás, pra arrematar o fio. Vamos seguir fazendo de novo lá, ó. Acerta direitinho, vê se aqui tá no lugar certo. E vem aqui por trás, ó. Já encontrei meu buraquinho aqui. Então, vamos forçar aqui. Aqui, já vai ficar aqui. E a gente vai fazer de novo essas voltas aqui. Pô, que negocinho chato. Ó.
Vou voltar aqui. E vou passar também 4 vezes. Oi, meu filho. Meu cachorro tem medo de chuva, gente. Fica muito tristinho quando tem chuva. Ó. E aqui, mais uma vez, 4 vezes. Vamos arrumando bonitinho. Ó. E assim, vai tomando forma, né? Ó, tô chegando aqui pra ver onde ele tá, se tá certo, tá. Agora vamos segurar aqui e vamos pro outro buraquinho. Cheguei. Aqui a gente já pode até cortar, ó, pra não me atrapalhar e eu não tiver dúvida do que eu tô fazendo. Agora a gente vai aqui, ó. Acertou aqui, tá no lugar certo, aqui. De novo. O mesmo buraquinho. E vamos passar 4 vezes. Ó, mais uma aqui. Pronto, vamos ajeitar certinho aqui pra ficar bonitinho também. E também vai... Olha que lindinha, gente, que tá ficando. E agora, vamos de novo aqui. A gente acerta aqui, prende aqui. Já veio no buraco certinho, ó. E aí, faz de novo. Tá no buraco certo. Pronto. Tomar cuidado pra não costurar o outro lado, né, gente? Mas essa foi a maneira melhor que eu encontrei pra poder costurar ela. Eu acho que ficou fácil. E vamos de novo passar mais 4 vezes. E assim a gente vai fazendo aqui. Eu vou mostrar todo o processo com vocês, para vocês verem que deu certo. Ah, vamos de novo mais uma vez. Colocar no lugar certinho aqui. Pronto. Buraco certo. E aí, no mesmo buraco que tava esse aqui. Já vou cortar esse aqui, para não me atrapalhar. E aí, a gente vai passar de novo 4 vezes. Não gosto de fio trepado um no outro. Pronto. Ó. E a 4ª vez. Vamos ver se vai ficar legal isso aqui. Pronto. Ó. Agora a gente vem aqui por dentro. Vai ficar assim, ó, gente. Pra quem não gosta, faz uma capinha, né? Faz uma capinha, não. Faz um forro. Eu pretendo fazer um forro pra essa bolsa. Acho que vai ficar bem bonito. Então, aqui agora, o que que a gente faz? A gente vai fazer o arremate. Aqui eu já faço um nozinho, ó. Poder ele ficar bem segura. E vamos arrematar. Enfiando aqui o fio. Onde puder esconder. Eu costumo esconder, descer, pegar num fio, dar uma... Mas depois ainda colo, tá, gente?
Ó, faço assim. Vou aqui, ó, enfiando por dentro do fio, escondendo. Fazer um arremate bem legal. Então, é isso. Eu vou colocar outra alça e volto pra gente poder fazer um acessório bem bonito pra colocar nela aqui. Ok? Ó, então aqui eu coloquei a alça, né, dos dois lados. Fiz a mesma coisa. Coloquei aqui pra poder... E ela por dentro ficou assim, ó. Tá vendo? Então, eu acho legal a gente fazer um forrinho pra poder ficar mais bonitinho ainda. E aqui, o que que eu fiz? Eu peguei essas duas argolinhas aqui, que é da mesma madeira, e peguei um mosquetão pra poder tentar. Se vocês não tiverem, porque eu não coloquei no princípio do vídeo que eu ia usar um mosquetão. Se vocês não quiserem, vocês podem fazer algo pendurado aqui. E agora eu vou tentar fazer um tassel, mas eu quero fazer algo com as argolas. Então, vamos pensar nisso daqui. Como é um processo criativo, vamos junto. Então, eu vou cortar vários fios aqui, olha. Aqui eu já cortei 4 em torno de 30 centímetros. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos. E vou cortar vários do mesmo tamanho. Você vê o tamanho, a grossura que vocês querem. O tassel de vocês. Depois eu vou contar aqui quantos que eu fiz. Você pode pegar, aqui eu tô fazendo assim, você pode pegar numa medida certa, enrolar e ir cortando. Mas como eu já comecei fazendo assim, eu tô aqui fazendo também. Como não vai ser tanto. Deixa eu ver. Não, vou fazer mais. Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mais 4, 16. Fazer mais 4, vamos fazer 20 fiozinhos. Pronto. 17. 18. 19. 20. Então, cortei 20 fios aqui. Vou tentar fazer assim, igual é o... Não, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar assim, vou fazer um tassel mesmo. Eu ia tentar fazer igual a gente faz no macramê. Mas não, vou fazer assim e vou fazer um tasselzinho aqui mesmo, ó. Vou pegar um pedaço de fio. Eu gosto de fazer assim um tassel. Enfio aqui mais um. E vou enrolar. Pronto, ó. Vou enrolando aqui, pra poder ficar bonitinho. Que aqui já deu também. Já enrolei bem. E agora eu pego e enfio aqui pra dentro, ó. Pego aqui e enfio aqui pra dentro. Saio aqui fora, aqui no meio aqui, ó.
tá? Olha lá. E assim ele fica certinho. E aqui a gente corta do tamanho certinho. Vou pegar minha tesoura maior ali pra eu cortar esse tassel. Então, ficou um tassel com uma argolinha. Vamos lá, fiz o tassel. E agora, o que que eu pensei? Já que eu não falei com vocês que eu ia usar nenhum mosquetão, nem nada, eu vou dobrar aqui. Peguei um fio maior. Vou dobrar aqui em 2. Acho que eu vou pegar 4 pra poder ficar... Não, 2 tá bom. Dobrar em 2 aqui. Deixa eu ver como que vai ficar. Não, melhor 4. Vou dobrar esse aqui em 4 vezes, tá bom. Ó. Vamos dobrar esse aqui em 4. E aí a gente não precisa usar mosquetão nem nada. Ó. Fiz aqui essa argolinha. Vou colocar pra cá. Pronto, ó, tá bonitinho assim. Aqui dá até pra gente fazer um pontinho aqui, ó, de macramê. Deixa eu mostrar aqui no branco. Só pra gente poder fazer um arremate bonitinho e ela ficar mais penduradinha, ó. Coloquei aqui 4 fiozinhos, né? Ó, você pega aqui, deixa 2 no centro. Ah, não tá cortado aqui. Deixa 2 no centro. E 2 pra fora. Aí, a gente coloca aqui, ó. Esse aqui por baixo. Aí, esse aqui também vem por baixo. Aí, depois vem por cima. E entra no buraquinho ali, ó. Aí, você puxa. Segura aqui. Fez um pontinho. Agora, você faz da mesma lateral aqui, ó. Pra cá. Por baixo e vem por dentro. Ó. Agora, vem por esse lado de cá. Faz a mesma coisa. Vem por baixo, vem por cima. Ó. E agora, pro outro lado. Aqui, por baixo, depois por cima. Vai ficar Vocês vão ajeitando, puxando bonitinho. Agora, vamos pra esse lado de cá. A mesma coisa. E agora pra esse lado de cá. Acho que já ficou bem bonitinho, né? Vou fazer mais um. Aqui, ó. Pra um lado e depois pro outro, gente. Tá sem firmeza aqui? Que bom é você colocar isso aqui preso em algum lugar. Mas como eu tô sem firmeza aqui... A gente resolve de uma hora para outra fazer as coisas. Então, não vou colocar mosquetão, não vou colocar nada. Vou deixar ele assim. Agora a gente pega, corta aqui de um tamanho certinho e vamos colocar na bolsa. Vocês podem usar um mosquetão se vocês quiserem e tudo aqui, ó. Pode colocar aqui um mosquetão, ó. Bom, gente, colocar um mosquetão aqui. Mas eu não quero colocar, tá? Não sei como que a gente colocaria isso aqui não, mas acho que dá, ó. Você vai abraçando aqui, ó, de novo. E vai tentando fazer direitinho aqui, bonitinho. Mas eu não quero usar mosquetão não, gente. Eu quero usar ele assim mesmo. Eu vou colocar... Não quero colocar nenhuma outra cor, sabe? Eu quero colocar ela aqui. Eu vou colocar ela bem aqui em cima. Bem no iniciozinho aqui, caindo, ó. Então, vou pegar aqui 2 para um lado, 2 para o outro. Pegar uma agulha, ó. Pegar aqui, ó. Trazer para cá. E o outro lado aqui. E aí, o que que a gente faz com esse fio? A gente arremata lá atrás. Dá um jeito de arrematar aqui atrás. Como eu vou tentar colocar aqui um forrinho, depois a gente pega e esconde isso. Vou fazer um nó aqui agora, gente, só pra eu mostrar pra vocês como que ficou.
tá? Mas depois a gente arremata isso pra ficar bem bonitinho, tá? Olha que linda. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, olha, já tarde da noite eu terminei essa bolsa. Bom, começamos no processo criativo, queria uma coisa, de repente virou outra. E agora saiu essa bolsa aqui, ó. Olha que lindinha que ela ficou, gente. Tá até escuro já, olha. Olha que coisa mais linda que essa bolsa ficou. Então agora... Ah, não, tem que cortar aqui. Colocar, de repente, o botão imantado, né? Pra poder fechar melhor, colocar um forrinho. Mas a bolsa ficou assim, ó. Olha que coisa linda. E é aquilo que eu falei com vocês. Não tem necessidade de ser essa alça. Vocês podem colocar a alça que vocês quiserem. Mas eu amei essa alça aqui, olha. Que coisa maravilhosa. Amei! Gente, mas eu ainda vou voltar com a outra bolsa que eu tava na minha cabeça. Saiu essa daqui. Mas tá ótimo, pelo menos saiu alguma coisa, né? Então, quero agradecer muito vocês, todo o carinho que eu tenho recebido. Muito obrigada. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para ajudar a Juju aqui. Não chegamos nem a 1000 inscritos ainda. E eu gostaria muito. E se você não conhece meu Instagram, Juliane Tassi Atelier, só procurar lá no Instagram que você me acha, me encontra. Vai lá ver as bobeiras que eu faço o tempo todo. E é isso. Um beijo grande, até a próxima.